Amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre as heresias que envolvem o tema do batismo. Vocês que já viram aí sobre conversão, arrependimento e batismo, os 7 tipos de batismos e os 3 batismos aplicados hoje. Nós vamos falar sobre as heresias que envolvem o tema. Primeiro, o que é o batismo? Vamos ler lá em Colossenses 2,12. Lá diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa submergir. É o sepultamento do velho homem e o ressurgir mediante a fé no poder de Deus. Esse sepultamento acontece quando o convertido é mergulhado nas águas. Ninguém é sepultado com uma caneca de terra sobre a cabeça, não é verdade? Mas sim tendo todo o corpo coberto pela terra. Assim, o batismo é por imersão e não por aspersão. Hoje é comum os tanques batismais no templo, e alguns dizem que chegam a dizer que o batismo deve ser em água corrente, uma crendice até tola, não é necessário, né? Antigamente não tinha templos com tanques batismais dentro. Daí se entender que existiam sim os rios e os córregos onde se batizavam. Mas não é necessário que a água seja corrente, porque a água corrente leva ao pecado. Isso aí é uma infantilidade de quem pensa assim, né? Amados irmãos, há quantos tipos de batismos? Efésios 4:5. Vamos estar sempre lendo a palavra de Deus. 4:5 diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, há quantos batismos? Não é? Um só batismo. Agora, esse batismo é diferente do batismo com o Espírito Santo, o batismo das águas ou o batismo cristão apostólico, que é único, né? O batismo com o Espírito Santo pode ser sempre na evidência de vários dons, e o das águas ou o batismo cristão apostólico, ele é único, é um só batismo, assim como há um só Senhor e uma só fé. Quem deve ser batizado? Uma outra pergunta. Vamos lá em Atos dos Apóstolos 8:37. O que é que está escrito em Atos dos Apóstolos 8:37? Está escrito assim. Um pouquinho antes, verso 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, irmãos, o batismo é para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Simples assim, não é? Batizar em nome do Senhor Jesus. O que significaria isso? Batizar em nome do Senhor Jesus é batizar segundo a ordem que ele nos deixou. Qual foi a ordem que ele nos deixou? Que tipo de batismo foi que ele ensinou aos discípulos? Batismo cristão apostólico de Mateus 28:19. Os unicistas chegam a dizer que aquele batismo, essa inserção desse versículo na Bíblia foi feita pelos católicos para defender a Trindade, e porque eles não creem na Trindade. Ora, se nós fôssemos pensar assim, nós íamos ter que imaginar que os católicos também deveriam incluir a adoração aos santos, a Assunção de Maria, mesmo depois. E isso não é verdade. Por que outras coisas de seus interesses não foram incluídos na Bíblia, no Novo Testamento? Até porque muitos unicistas não creem em algumas passagens do Novo Testamento. E aquele que acrescenta ou diminui da palavra de Deus, já sabemos que existem para eles aí pragas, né? Não devemos fazer esse tipo de coisa. Então isso é um pensamento herético, errôneo. E lá está muito claro. O batismo cristão apostólico chega a dizer assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja aí a conjunção E, justamente para ligar as pessoas, né? Para ligar as pessoas aí do sujeito e Filho e do Espírito Santo. Está muito claro para quem conhece a língua portuguesa, não é? Então esse batismo
no nome do Senhor Jesus é batizar segundo a ordem que Ele nos deixou. É Ele que nos ensinou o batismo cristão apostólico de Mateus 28, 19. Em Atos 10, 46 e 47, fala também dos gentios, o batismo dos gentios na casa de Cornélio. Em 18, 25, fala do batismo de Apolo, um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Priscila e Áquila, a sua mulher, expuseram, ou melhor, Áquila era o esposo, Priscila era a mulher, expuseram no caminho de Deus a Apolo, e ele foi também batizado. O Apolo, um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Em 19:3, vamos ver lá que os discípulos não ouviram que existia um Espírito Santo. E também o batismo de Colossenses 3,17. Vamos ver lá o que está escrito em Colossenses 3,17. Está escrito assim: E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É importante que toda obra, tudo que nós formos fazer, ou ação, nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Então, por isso que eles batizavam em nome do Senhor Jesus, mas era obedecendo aquilo que ele ensinou, que é o batismo cristão apostólico, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não tem erro algum sobre isso, não é? Amados irmãos, o batismo remove pecado? Vamos ver. 1 de Pedro 3, 20 e 21. Está escrito assim: A qual, figurando o batismo, aqui está falando um pouco antes da arca, do dilúvio, que poupou 8 pessoas, do dilúvio, e diz que está figurando, a qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos ver que esse versículo se fecha com a questão do crer, a questão do crer. Então, a indagação de uma boa consciência, não sendo o batismo a remoção da imundícia da carne. Existe um tempo para que esse pecado, que deve ser tratado na clínica espiritual que é a igreja, ele possa ser expurgado. E 1 de João 1,8, 10, está escrito em 1 de João 1,8, 10, está escrito assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ora, amados irmãos, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a tua palavra não está em nós. É o versículo 10. Nós vamos ver aí que nós estamos lutando contra o pecado, porém somos pecadores. Agora, a diferença de quem vive no pecado é diferente de quem luta contra o pecado e de vez em quando tem os seus deslizes. Logicamente, nós temos que ter aí, alguns tipos de deslizes, porque não é normal a pessoa cristã viver no adultério, no crime, no roubo, dando prejuízo para os outros, não é verdade? Nos vícios. Então isso não é normal. Nós temos que combater ferrenhamente e mudar de vida, porque estar em Cristo é ser uma nova criatura. Aqui está a diferença. Em 1 de João 3, 9, diz o quê? Lá está escrito assim: Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, existe uma diferença em nós estarmos lutando contra o pecado, não vivermos na prática do pecado, com aquelas pessoas que vivem no pecado. E justamente a morte já é o salário do pecado. Você tem que trabalhar um mês para receber um salário. Se você viver na prática do pecado, você vai receber um salário, que é a morte, a condenação. Então existe uma grande diferença, mas todos nós temos os nossos erros, fraquezas e transgredimos, e erramos o alvo. Transgredimos a lei, erramos o alvo, e isso é pecado. Continuando, há uma diferença, amados irmãos, em ser remido dos pecados no batismo e a remoção destes por ocasião do mesmo. O tratamento da remoção acontece na clínica espiritual, que é a igreja.
Isto é feito constantemente através do sangue de Jesus. Todo pecado, amados irmãos, tem consequência. Enquanto não sofrermos as consequências do nosso pecado, ele não é expurgado. William Cowper, um filósofo, um poeta inglês, ele disse assim: a punição e o castigo são o semblante mais grave do amor. E em Hebreus 12:6 está escrito: porque o Senhor corrige a quem ama, né? Então, se o Senhor ama, ele vai corrigir. E uma consciência culpada carrega o medo do castigo. E o pecador está sempre procurando fugir das consequências da lei transgredida. É por isso, amados irmãos, que os pecados do homem e sua consciência de culpa o afastam de Deus. Veja que Deus não vira as costas para ele, mas ele foge por sua própria vontade. Muitas vezes, amados irmãos, após o batismo, nós somos provados por Deus em sua igreja, para depois sermos aprovados. Então aparece aí o réprobo, que é o reprovado, o condenado, que acredita com facilidade que o batismo é o bastante para que ele se livre dos seus problemas, se enriqueça e não tenha mais sofrimento algum. Não é assim, né? Existem provas, existem lutas, aflições, tribulações. Agostinho, um dos pais da igreja do segundo século da era cristã, diz o seguinte: o mesmo fogo que purifica o ouro é o que destrói a palha. Então, o que você é? Você é palha ou você é fogo? Só o ouro puro pode suportar o fogo, né? Você é ouro ou você é palha, né? Só o ouro puro suporta o fogo. Toda a escória, amados irmãos, é destruída. Quando o fogo já consumiu todas as impurezas, ele nos tira dali. É o crisol, é o cadinho do sofrimento. Quando nós expurgarmos e ficar limpo de todas as impurezas, nós estamos como ouro brilhando na presença do Senhor. Outra pergunta em relação ao batismo: é condenado por falta de batismo? Vamos ver Marcos 16:16. Lá diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Veja que a condenação está pela falta de crer, né? Mas o batismo é para todo aquele que crê, porque é um mandamento, e segue-se após a conversão a própria confissão pública de fé, que é o batismo. Atos 10:43 também está muito claro sobre isso aí e responde essa questão. Atos 10:43 está escrito assim: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então é para aquele que crê, né? Não é condenado por falta de batismo. Nós podemos ver aí o ladrão da cruz que não teve tempo de batizar e foi salvo, porque demonstrou um dos maiores exemplos de fé na Bíblia. Crer que Jesus era o rei dos reis, salvador de todos os homens, morrendo na mesma situação em que eles estavam morrendo ali, né? Então foi um dos maiores exemplos de fé que a Bíblia diz. A passagem de Marcos, então, nos deixa claro que a condenação não acontece por falta de batismo, mas por não crer. Mas nos mostra também que o batismo segue como mandamento para todo o que crê. É bom lembrar, como disse, que o ladrão da cruz não teve tempo de batizar, pois converteu a Cristo morrendo numa cruz, e a ele foi prometido o paraíso, né? Conjectura-se que podia ter ele sido batizado, mas se isso fosse verdade, irmãos, o quadro da sua vida seria pior. A prova é o fato da sua condenação, ou seja, o batismo não foi suficiente para transformá-lo. E ainda, não podemos viver de suposições criando doutrinas heréticas. Ficar supondo a Bíblia, isso é um grande engodo, um grande engano. Outra pergunta: pode se batizar de novo? Hebreus 6:1-2. Vamos para Hebreus 6:1-2. O que é costumeiro nas seitas, porque creem apenas na sua denominação, é chegar lá uma pessoa que já foi batizada e batizar ela de novo. Mas vamos ver o que o Senhor fala a respeito disso. 6:1-2. Está escrito assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, veja que o batismo é princípio elementar, né, da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas da fé em Cristo. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno,
Isso faremos, se Deus permitir. Deus pode permitir que uma pessoa batize de novo? Tem muitas pessoas que hoje batizam sem um discipulado e muitas vezes batizam até embriagados nas igrejas, o que é um erro terrível, porque mexe com a emoção. Chega nas pregações batismais dizerem que pode ser o seu último dia, né? Essas pessoas batizam por emoção, não sabem até mesmo por que batizaram e sentir a necessidade de batizar de novo quando realmente estão convertidos. E então isso aí cai nessa questão que isso faremos se Deus permitir, acontece, né? Então o batismo, amados irmãos, é rudimento, isso é, elemento inicial da nossa vida cristã. Devemos prosseguir ou deixar levar para o que é perfeito. Não existe mais novidade na mensagem do batismo para a pessoa que se batizou. Não é o fato de se batizar de novo que seus pecados serão perdoados novamente. Tem pessoa que vive batizando nas igrejas, e eu conheço, né? É para se ver livre dos pecados. Ora, isso aí é uma grande infantilidade, uma falta de conhecimento, né? Paulo disse que isso faria se Deus o permitisse, né? O batismo repetido não é senão presunção de seitas ou fanáticos denominacionalistas. A pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor necessita apenas de uma reconciliação com Deus e nada mais. Os apóstolos podiam batizar com o Espírito Santo? Uma outra pergunta. Atos 8, 14, 17. Lá os crentes de Samaria, né, foram batizados ali pela intercessão de Pedro e João, que oraram ao Senhor, né, pediram ao Senhor que eles fossem batizados com o Espírito Santo, porque eles só conheciam o batismo cristão apostólico. Veja também aí João 20, 22. Os apóstolos então podiam interceder por qualquer um, pedindo a Jesus que os batizasse com o Espírito Santo. Agora, apenas Jesus pode realizar esse batismo. Você pode até interceder por alguém, pedindo ao Senhor, mas o Espírito Santo, ou melhor, só Jesus pode batizar com o Espírito Santo, o elemento Espírito Santo, que é o elemento do batismo, no caso, o Espírito Santo de Deus, né? Devem-se batizar crianças? No tocante às crianças, uma pessoa antes de ser batizada tem que crer. Se a criança não pode crer, como pode ser batizada? Com apenas alguns meses de nascido, você podia crer? Podia arrepender-se de alguma coisa? E se não podia, como foi batizado? O batismo é para selar a conversão, sendo esta a remissão dos pecados. Evidentemente que o batismo também é remissão dos pecados, pois é consequência de quem se converte. Isso é muito claro. Agora, como pode ser batizada a criança que não tem entendimento para crer? Não pode arrepender-se, pois não tem consciência da vida. Não tem pecado para ser remido. Não pode ser ensinada, doutrinada e ser feito discípulo, não é? A crença antiga, irmãos, dizia que as crianças não podiam morrer pagãs e que a diferença era o batismo desde o seu nascimento. Mediante tudo isso, surge uma pergunta: as crianças filhos de ímpios são condenadas? Deus faz separação de crianças filhos de ímpios com crianças filhos de justos? Vamos ver se tem distinção. Abra comigo Mateus 19, 14. Rápido, 19, 14 de Mateus. Vamos lá. Lá diz assim: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ora, uma grande multidão estava vindo crianças diante de Jesus. E essas crianças seriam só de pessoas cristãs? Não, pessoas que estavam ali seguindo a Jesus e ouvindo as suas mensagens, né? Não faz distinção, amados irmãos, nem em Lucas 18, 17, você vai ver, nem em 1 Coríntios 14, 20, nem em Salmos 8, 2, né? Quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira alguma entrará nele. É o que está escrito em Lucas 18, 17. Né? Então nós vamos ver que não precisamos de separar ou achar que essas crianças são filhas de cristãos. Isso não existe, né? Sem distinção. E para se defenderem, citam as criancinhas mortas em Jericó, né?
Comentaremos então, irmãos, sobre elas. Os irmãos acham que estas crianças de Jericó foram mortos na tomada de Jericó? Elas teriam algum futuro mediante a educação e o meio em que viviam? Responde para mim, responde com toda sinceridade. Eles teriam algum futuro mediante essa educação que eles tiveram aí, ou o meio em que viviam? De forma alguma, né? Então o que Deus fez? Deus estava preparando para elas algo melhor do que a vida em pecado que herdariam dos pais. Não uma vida efêmera em pecado, mas uma vida eterna em adoração a Deus. Então Deus ali estava permitindo a morte física para que Israel tomasse de fato todo o reino e a região geográfica de Jericó, porque toda a terra seria dada a Israel como herança. Depois eles iriam conquistar mais outros reinos, né? E permitiu a morte física dessas crianças para salvarem elas no último dia. De forma que essas crianças, se tivessem que viver fisicamente, iriam se tornar os mesmos pais no futuro. Pecadores, blasfemos, escarnecedores, idólatras, prostitutos na terra. Então nós vamos ver aí que foi uma preparação de Deus para salvar estas crianças no último dia. Mas nada em questão de que essas crianças tinham que ser batizadas, porque desta forma não seriam consideradas pagãs, né, como é a crença da própria Igreja Católica Romana. Não existe batismo para uma pessoa sem antes ter consciência, né, ter condições para crer, para que ele possa ser remido dos pecados, visto que a criança não tem pecado, é ingênuo, né, e até mesmo que ele possa ser ensinado, doutrinado e se fazer discípulo. Amados irmãos, aí nós vimos sobre vários temas, né, várias heresias que envolvem o tema do batismo. E se você pegar conversão, arrependimento, batismo, os 7 tipos de batismos, os 3 batismos aplicados hoje, e sobre estas heresias que envolvem o tema do batismo, você facilmente ministra um discipulado nas igrejas. Você ministra um discipulado para aquele que tem a intenção e tem o desejo de se batizar, porque de fato ele crê e ele está realmente convertido a Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.